Boa noite, Roberto. Boa noite, Ítalo. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje com o professor Hidauro Campos. Vamos falar sobre ter fé em tempos de crise. Vai ser muito legal. Aproveitando já para divulgar as lives dessa semana que a gente tem. Daqui a pouco eu vou falar de todas as lives da semana que vem. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Vão entrando, a turma vai entrando. Hidauro Campos, professor Hidauro. Luiz. Oi, Leclerc. Fala, professor Hidauro. Tudo bom? Como é que você está? Tudo bem, e você? Você Bem, que tá graças bem a Deus. na quarentena, no meio dos livros aí. Pois é, rapaz. Aqui é o escritório, né? Ambiente de trabalho aqui e não estando na igreja o tempo todo é aqui, né? É no espaço reservado aqui para trabalhar, para poder escrever os sermões, as pastorais, gravar também os vídeos, né? Os vídeos das pastorais da igreja. E boa parte, portanto, do dia é passado aqui dentro. Legal. E agora na quarentena acho que a gente nunca trabalhou tanto, né, cara? Porque tem que Não, não, escrever, tem que não. postar, tem que Pois gravar, tem é. que responder, caramba. Pois é, engraçado que eu estava comentando isso com o irmão da minha igreja, né, o Robert, e eu tenho um sofrimento a mais, ô Leclerc, acho que você também tem, né, porque acho que a gente sofre da mesma síndrome. Nós somos perfeccionistas, né? Pois Então, é. assim, quando eu quero gravar, eu quero um negócio com qualidade, né, bem feito, então aqui é um sofrimento a mais. Eu admiro muito quem grava de qualquer jeito, posta lá, não quer nem saber, barulho, buzina, cachorro latindo. Eu admiro, eu não consigo. Eu preciso de uma coisa bem organizada, né? E aí um sofrimento a mais, além de tudo, que termina demandando mais trabalho. Mas não dá tempo também, porque agora com essa situação da pandemia a gente não tem tempo de elaborar muita coisa, não. Montar cenário, Exato, editar. É tudo muito exato. rápido, né? Olha, a gente não precisa nem falar do dia de hoje, né? O que aconteceu só hoje, no 24 horas, quase que o mundo vira de cabeça para baixo. Pois é, quase que a gente muda o tema da live, porque tomou, né? Tiraram da mesa a pauta de grande parte de quem ia debater algum tipo de assunto hoje, entrou forçadamente o que aconteceu, né? E, quer dizer, é uma epidemia em todos os sentidos. É verdade. Aproveitar para dar boa noite para a turma que está entrando na live. Você sabe como é que é, o pessoal vai entrando devagar, né? Sim, sim. E convidar todo mundo para depois, se quiser, essa live vai ficar gravada e a gente vai postar Vai. no YouTube, né? Então, se você não pôde assistir toda, ou você quer que alguém veja a live, é só você depois pegar o link do YouTube, que vai ficar registrado lá. A gente, no canal da Oficina da Palavra, youtube.com/barra Oficina da Palavra, tem uma playlist chamada Teologia para Hoje. E todas essas lives nossas de teologia, de espiritualidade, estão ficando lá. Então, depois, quem estiver assistindo pode acessar lá. E a turma também ficar preparada para a semana que vem. Semana que vem a gente tem live com o Jean Regina para falar sobre liberdade religiosa e cidadania, que é um tema bem desse tempo. Temos uma live com o Ziel Machado para conversar um pouquinho sobre os desafios da igreja no tempo da pandemia. Temos uma live com a Azaf Borba. Então, boas lives, uma atrás da outra, aí semana que vem, para a turma já ir Que se bom. preparando para ver. Sempre nesse horário, aí, 6, 7, 8, sempre nesse pedacinho de tempo. E te agradecer, professor Eduardo, por ter aceitado o convite para a gente conversar. Prazer. Estou vendo ali a Ingrid Diniz, que entrou ali, é membro da nossa igreja. Um beijo para a Ingrid. Legal. Temos aqui o seu Roberto, que entrou, que é lá da Verdade e Graça, que é o canal onde a gente está acessando. E, Maravilha. Dauro, o tema da nossa live hoje, a gente ia fazer semana passada, mas teve um problema de conexão, a Sim, gente não conseguiu fazer. Quando a sim. gente pensou a primeira vez na live,
o tema da live tinha a ver com as experiências do passado, né? O que a gente ia aprender com as comunidades anteriores sobre Sim. como eles enfrentaram tempos de crise. Só que aí, de uma semana para cá, parece que foram 30 anos de história. Então, eu tirei todo aquele release da live e deixei só a frase principal: como ter fé em tempos de crise. E só pelo dia de hoje, haja crise, né, Dal? Haja crise, haja crise. E assim, o Leclerc, uma coisa interessante, que antes da gente entrar na questão da crise da epidemia e o que a gente pode tirar como cristão de lição disso, é que quando você pensa no elemento político, ainda mais nós no Brasil, a gente foi criado numa tradição em que a política era coisa que estava lá longe da nossa vida, né? Ela só aparecia de 4 em 4 anos, quando chegava o momento de se votar. Com a rede social, o tema política foi aproximado do cidadão. Então, hoje você tem... para você ter uma ideia, né? Eu estou fazendo uma obra na minha casa, o meu pedreiro, que é um querido irmão em Cristo, Marinaldo, ele gosta de conversar política. Quando eu vou lá dar uma olhadinha na obra, ele, pastor, aquele negócio todo, você ouviu o pronunciamento ontem, né? Quer dizer, antigamente, um pedreiro era alguém dedicado à sua carreira, né, à sua profissão, e ele não se ocupava muito com isso. O objetivo dele era trabalhar na construção civil, ganhar o seu dinheiro, sustentar seus filhos, mandar seus filhos para estudar, né? E hoje não, hoje você vê, portanto, que todas as pessoas, né, elas querem discutir esse tipo de assunto. E aí, aquela frase histórica, né, se você não gosta de política, você vai ser governado por aqueles que gostam, né? Então, se tem um lado bom nisso, né, que a internet trouxe, apesar da superfície que a internet ela te mantém, se você não buscar aprofundar no tema, lendo bons livros, buscando boas fontes, mas pelo menos ela aproximou a população desse universo, né? Então, orientar é algo fundamental. E concordando com o que você disse, só o dia de hoje, o que vai ter, cara, de artigos e até livros sendo escritos por esse momento é impressionante. O Brasil não é para, como se diz, né? O Brasil não é para amadores, né, cara? É para profissional. Haja coração. Haja coração, haja comprimido, controle de pressão, diabetes. O que eu acho interessante, já que você falou da maneira como as pessoas se comportam diante das notícias, é que toda crise, que é o tema da nossa live hoje, toda crise global, seja ela política ou catástrofe, ou doença, ou, seja como for, ela sempre demorou para chegar para a gente, né? Então a gente tinha assim uma notícia de jornal que houve um furacão numa cidade tal, mas quando vem a foto é um recorte do acidente, você não vê tudo, você não tem ideia, então soa tudo muito distante. Mas agora a gente está num momento em que todas essas coisas estão entrando dentro da nossa casa, né? Você não precisa ir buscar informação, salta no seu celular um aviso, nos grupos de WhatsApp, nos milhares de grupos de WhatsApp. Então, eu queria te perguntar isso. As comunidades de fé, já que é nosso recorte hoje, elas conseguem se manter à margem do que está acontecendo hoje? Porque é uma coisa que a gente sempre ouviu de muitos irmãos, de obreiros e de alunos, né? Igreja não é lugar de política, igreja não é lugar de discutir essas coisas, como se o ambiente religioso, né, o espaço religioso, fosse um mundo separado. Só que diante dessa realidade, você acha que as comunidades de fé ainda têm condição de se manter à margem do que está acontecendo? Leclerc, a gente pode separar, né, a resposta em etapas. Primeiro, o início da sua pergunta, quando você fala da distância em que grandes crises naturais, por exemplo, estavam longe do nosso país. E você foi muito feliz nessa sua introdução da sua pergunta, porque é exatamente isso. Até mesmo a tentativa de dizer que nada está acontecendo, que é um grande exagero, vem muito disso, né? Vem muito dessa distância que o brasileiro sempre teve das grandes tragédias.
A última Isso. grande tragédia de comoção global aconteceu em 2004, 2005, quando teve aquela primeira tsunami da nossa geração, que dizimou 200 mil pessoas. Foi a maior tragédia natural dos últimos 100 anos. Nem a tsunami que aconteceu depois no Japão, que tem mais ou menos uns 4, 5 anos, dizimou tanta gente quanto aquela primeira. Aquela pegou muita gente de surpresa, né? Então foi a última grande tragédia global. Mas olha onde foi. Foi lá no outro lado do mundo, pegando ali Singapura, Tailândia, né? Esses países. Ficamos solidários, né? Brasileiros, inclusive, envolvidos com agências cristãs, foram para lá para poder ajudar a recuperar o país, mas era um recorte, como você bem disse, né? Não temos furacão, nós não temos terremoto no Brasil, então essas grandes tragédias naturais é algo que nós não estávamos sequer pensando nisso, preparados para isso. Então essa tentativa de dizer que nada está acontecendo, os especialistas em psicologia vão dizer que é até um mecanismo de defesa. Você não quer admitir a realidade, né? Agora, por outro lado, é claro que você tem uma imprensa que quer sim se aproveitar e atores políticos que se aproveitam para fazer disso uma grande oportunidade. Nada disso está descartado do cenário, mas é um fato. Então, eu acho que nós brasileiros, então, pela primeira vez, a gente lida com um problema que é comum ao cara que está no Japão e ao cara que está no Brasil. Isso é uma novidade. E isso exige determinados posicionamentos. Aí, entrando na outra parte da sua pergunta, a questão do tema político nas comunidades de fé, nem deveria ser uma novidade para nós, porque a religião, ela é, como os sociólogos dizem, né, ela é um cimento social. Ela faz parte da sociedade, né? A religião ela está muito ligada a qualquer evento político no que tange à ocupação de um espaço social, né? A ocupação no ordenamento social. Então, discutir isso, qual é o papel da política, a teologia reformada, a qual nós dois somos comprometidos, né? Ela reflete a política, a teologia reformada vai dizer que a vocação política ela é uma vocação entre outras. Assim como tem um médico, tem o advogado, tem aquele que tem um chamado, uma vocação, né? Seja ele consciente dessa vocação divina ou não, mas se ele é um vocacionado e os dons dele, né, administrativos, são para a área pública, ele tem que ocupar esse espaço. Então faz parte do mandato cultural, faz parte da reflexão teológica o pensamento político. O que não pode os espaços religiosos, as comunidades evangélicas, é trazer para dentro do seu espaço a discussão partidária. Porque nenhuma igreja, nenhum pastor, nenhum teólogo pode estar comprometido com uma agenda partidária, né? Porque aí é um outro tipo de trabalho, já é um compromisso com aquela legenda. E o compromisso com a legenda, ela pode ferir por uma série de fatores determinadas convicções que você tem, até teológicas, né? Eu queria que você aproveitasse... Política... Não, eu queria que você aproveitasse, antes de você continuar, desculpa esse delay, eu sempre dou uns delays assim na resposta, mas eu queria que você aproveitasse esse momento para explicar essa diferença que você ia entrar agora. Qual a diferença entre o pensar a política e o tomar posição política? Porque tem até uma fala aqui do Roberto, ele escreveu aqui, ó, se você olhar embaixo, você vai ver, durante décadas os cristãos foram submetidos ao isolamento político. Tá vendo? E é exatamente isso. A gente foi meio que doutrinado, lobotomizado a não emitir opinião como se a política fosse uma coisa maligna, né? de uma esfera mais mundana. Mas como você bem colocou, a Reforma Protestante também foi um movimento de enfrentamento político, pô, né, de posicionamento contra o poder estabelecido. Então faz essa diferença para a gente entre você ter um olhar politizado e tomar partido. Você tem, por exemplo, você pegando o próprio exemplo dos reformadores, né, dos 3 chamados reformadores magisteriais, Lutero, Calvino e Zwinglio. Todos 3 eram, primeiros, teólogos,
pastores de igreja comprometidos, né, com a teologia, e eram homens que pensavam sociedade, pensavam política, pensavam educação. No caso de Calvino, que foi o mais moderno dos três, pensava em economia. Lutero não pensou em economia, porque a mentalidade de Lutero era uma mentalidade mais medieval. Lutero tem uma ferramenta mental mais feudalista. E já Calvino... Exatamente. Já Calvino, não. Calvino tem um ferramental mental mais moderno, né? Tanto que você tem uma grande obra do André Bille, O Pensamento Econômico e Social de Calvino, né? Quer dizer, uma obra muito... E o André Bille, além de pastor reformado, ele é doutor em ciências econômicas, professor da Universidade de Genebra, né? Então, um camarada que olhou os textos de Calvino, que pensava economia. Então, você deve, como crente, pensar na política como uma ferramenta, né, de atuação na sociedade e pensar principalmente, à luz da teologia do mandato cultural, que como você tem o cara que é vocacionado para médico, você tem o eletricista, o engenheiro, você tem o ministro da palavra, né, o pastor, você tem o arquiteto, você tem o comerciante, você tem também o ator político. A política ela vai existir na sociedade, o debate e a atuação política. Então ela é de origem, né, essa instituição chamada política, ela tem uma origem no mandato cultural e faz parte da ordem da criação. Agora, reconhecendo esse espaço social legítimo, uma outra coisa são as legendas, né? É a política partidária. Essa política partidária tem a ver com as alianças, tem a ver com o dia a dia dos acordos, e é aqui que, na verdade, especialmente os pastores, o crente não, o crente pode se filiar num partido, fazer militância, ir para a rede social, se posicionar, pedir voto. É a função do crente que está engajado na política. Ele está cumprindo a função dele, né? Principalmente se ele é filiado. Porque o cristão tem um papel cidadão, né? O cristão... Ele é cidadão e ele é também alguém... Se ele é filiado a um partido, vem como vereador, aí que ele vai mergulhar mesmo e vai fazer todo um trabalho de convencimento. O convencimento é uma arte da política, né? Eu tenho que convencer o meu eleitorado que o meu projeto é melhor do que o teu, para obter o voto dele. O teólogo não. O pastor não. Porque a nossa atuação é numa outra área, da orientação, e nunca filiado a um partido, e muito menos fazendo do púlpito e do espaço da igreja um espaço onde que o pastor ou o teólogo diga, olha, esse candidato aqui tem que ser votado por vocês. Não é a nossa missão. A nossa missão é indicar literatura, olha esses atores políticos aqui, olhem esses outros atores políticos aqui, comparem as propostas, comparem as agendas, olhem os históricos, as biografias e cheguem numa conclusão. Nossa missão é essa. Às vezes o líder religioso ele não fala mal da pessoa especificamente, mas no seu discurso, na mensagem, nas suas postagens, ele basicamente toma uma posição e demoniza o outro lado, né? Eu acho eu não sei se você concorda, mas uma das coisas que tem dificultado a fé de tantos homens e mulheres no Brasil em tempos de crise é que a fé está sendo associada a lados, né? Dos dois lados. Esse é o problema. Dos dois lados. Um lado diz que a fé representa aquela posição, o outro lado também. Aí, como é que você vai ter fé na crise, como a gente viu hoje institucional, se todos os lados invocam para si o apoio divino? Parece que a gente está no tempo medieval mesmo. Exatamente. E tem uma outra coisa, Leclerc, que aí novamente citando, você usando a ferramenta da sociologia. Se nós somos adversários do campo político e eu parto para te deslegitimar, eu não reconheço a sua relevância social e política, se eu acho que você é um ser que não tem que existir, eu dou direito a você pensar igual a mim. Né? Então, a partir do momento que eu digo assim, quem vota na esquerda é alguém que não é crente. Eu dou direito a esse que é da esquerda a olhar para o cara da direita, que vota na direita, não tem direito a existir. E isso é um processo ruim de deslegitimação. Né? Eu estou dizendo que você não tem direito. Como se todo mundo tivesse que pensar igual. Então, a gente tem a fé cristã é a fé que me conecta
com Deus, né? É um dom de Deus que é dado para a salvação, ponto, né? Agora eu tenho na sociedade, na política, os mais variados conteúdos que eu vou olhar e vou dizer assim, ó, isso aqui serve para mim, isso aqui não serve, né? E eu vou trazer para perto, isso aqui eu vou afastar. O que a gente não vê muito hoje no Brasil. O que a gente vê no Brasil é uma associação rasa, superficial, e que diz assim, quem tem aquela opção política, ele nem crente é. Isso aí é muito complicado, porque dá direito ao outro de fazer a mesma coisa. Pensando um pouquinho mais sobre esse tema, você não acha, Idal, eu queria saber, na verdade, o que você acha, né? Que essa dificuldade da fé nesse tempo de crise, seja a pandemia, seja os embates políticos, seja a falta, seja o problema econômico, né? A gente está enfrentando diferentes etapas, diferentes processos na mesma crise, né? O medo da falta de provisão, o medo da falta de segurança, o medo da morte que bate à nossa porta. Você não acha que nesse tempo que a gente está vivendo, a fé está muito secularizada e pouco transcendente, e que o discurso não transcendente das comunidades de fé nos últimos anos acabou não preparando as comunidades para esse enfrentamento de crise nesse momento? Porque quando você olha para a peste negra, para a Idade Média, para a Reforma, ou para a igreja do primeiro século, os caras estavam prontos para enfrentar as maiores atrocidades que eles esperavam a eternidade. E agora, o que a gente vê na internet o tempo todo são embates muito secularizados. O que você acha que levou a turma a chegar nesse ponto e o que você indicaria como caminho para a mudança? Ô Leclerc, eu gosto muito, assim, eu tenho duas inclinações quando eu penso em teologia, né? A primeira delas é a teologia reformada, que é a teologia que me define, é onde eu me sinto à vontade, né? E também eu tenho um interesse, sempre tive, muito grande pelo evangelicalismo, especialmente ali o evangelicalismo que foi do John Stott, por exemplo, né? Um cara que era muito bíblico, muito piedoso, mas tinha um olhar muito agudo dos problemas sociais, né? O livro Ouço o Espírito, Ouço o Mundo é a grande celebração dessa síntese de John Stott, que deveria ser mais citados, né? A gente está esquecendo do legado de John Stott. E ele é um modelo ideal, né? Em termos de referência nesse campo, né? Assim como Abraham Kuyper foi no finalzinho do século XIX, início do século XX, de conjugar. Não, o John Stott, já que você citou a obra, né? Dá quase vontade de chorar aqui. Uma das características do cristianismo contemporâneo para o John Stott nesse livro é exatamente a transcendência. Ele bate muito nesse ponto. Então, no caso, eu acho que o ideal para não se ter a sua fé abalada é você ter essa noção da transcendência, do governo de Deus apesar de qualquer coisa, de não perder a fé e não perder a lembrança de quem realmente governa o mundo, e não é a ONU, não são as nações. A Bíblia Sagrada diz que o poder está nas mãos de Deus, ele põe os reis e tira os reis, ele é quem detém esse poder, né, que governa o universo, e ao mesmo tempo a gente olhar para a sociedade e pensar o que a gente pode fazer, né, enquanto atores sociais que nós somos, para dar uma contribuição efetiva nesse mundo que a gente está. Porque não se pode olhar também apenas para a transcendência, senão a gente vai ser igual aqueles monges da Idade Média, os tais místicos, né, onde se brincava que pensavam tanto no céu que ficavam imprestáveis na terra, né? Então, não se pode olhar só para a sociedade, senão vamos cair no erro da teologia liberal, que jogou a transcendência fora e pensava em sociedade, política, economia, e os pastores pareciam muito mais sociólogos, cientistas políticos do que teólogos, do que pastores, né? Tem a história deliciosa que o professor Juan de Paula, lá do nosso seminário, contou, quando Abraham Kuyper assumiu o primeiro pastorado dele. Ele não tinha, o Leclerc, ainda a experiência do novo nascimento, mas já era pastor.
e era um cara muito preocupado com sociedade, política, e a paróquia dele, os membros, perceberam que tem um negócio estranho com o nosso pastor. Assim, o que estavam dizendo, a boca miúda, né, aquelas famosas rodas que tem na igreja, eu acho que o nosso pastor não é muito crente, não. Porque ele falava muito de sociedade. Eles começaram a orar por ele, pelo Abraham Kuyper, né? E veio depois a experiência de conversão, né? Abraham Kuyper tem a sua experiência do novo nascimento e vira um gigante da fé protestante reformada da Holanda, primeiro-ministro, né, depois, e um cara que pensa muito bem de forma integrada essas esferas, que era inclusive a teologia dele, né? A teologia das esferas. Então, pensar a transcendência, né? A Bíblia Sagrada como a única fonte, Cristo como aquele que é o nosso único Senhor, mas pensar também sociedade bem. Já que eu estou aqui, o que eu posso fazer para me engajar e tentar melhorar a sociedade? Manter esses dois polos mais próximos possíveis é a melhor coisa que nós, como crentes, podemos fazer e o melhor que nós podemos ensinar às nossas igrejas. Pois é, lembrei, você falou aí da história do Kuyper, história incrível, né? Inacreditável até, mas assim, lembrei do bispo Robson Cavalcante, quando nós fizemos a primeira semana teológica aqui no Rio de Janeiro, em 2010, já são 10 anos, né? Perfeito, exato. E ele contou a história das igrejas evangélicas na Bélgica que fizeram seus estatutos, e elas diziam, e naquela época eles colocavam isso, né? No início do século XX, espera-se que o pastor da igreja seja crente. Exatamente, exatamente. Leclerc, agora você veja que absurdo, Leclerc. Robson Cavalcante, de saudosa memória, que tinha um pensamento de esquerda, né? Ele era identificado com essa agenda, especialmente uma agenda política e econômica. A agenda moral, não. Ele se posicionou radicalmente contra casamento homoafetivo, né? Os textos da Ultimato, para tudo lá. Ele era radicalmente contra. Mas na política econômica, fechado com um espectro de esquerda. Esse homem não teria espaço hoje, alguns não, ele ia ser chamado de esquerdopata, de petralha, e um grupo não ia querer ouvi-lo. Você vê o absurdo, né? Quando ele não teria voz. Um professor e um teólogo extremamente refinado. Então, ele hoje, não sei se ele seria tão benquisto em algumas searas. Entendeu? Acho que ele se foi na hora certa, para não ver essa situação tão constrangedora. Aliás, e já que a gente está falando desse assunto, né, porque você falou de saudosa memória, eu acho que a gente deveria falar aqui para o pessoal que está assistindo, que todos os cristãos hoje, que falam de política, que querem falar de política, deveriam ler John Stott, deveriam conhecer mais o Pacto de Lausanne, deveriam conhecer mais as obras do bispo Robson Cavalcante, e de tantos outros escritores, do próprio trabalho que a Ultimato realiza, né, escritores sérios, pessoas, o Ricardo Barbosa, gente piedosa, com um olhar mais alinhado com as causas socialistas, mas gente piedosa, né? Porque o fato do cara estar na direita não torna ele um piedoso. Tem muita gente na direita também que não está bem com a cabeça, não. Exato. E aí você levanta uma bola interessante, que fica quicando na minha frente, não posso deixar essa bola passar. Não, né? Foi de propósito. Por exemplo, você tem aí o Pacto de Lausanne. Qual foi a tentativa, né? 1974, né? Ano do meu nascimento, inclusive. Eu nasci em fevereiro e o pacto foi em agosto, se eu não me engano. É um absurdo você ser mais novo do que eu, não me conformo. Pois é, exatamente. E aí, o Leclerc, por que esse pacto foi celebrado? Aí tem que voltar, rapidinho para não tomar muito tempo, mas só para a síntese apresentada. No século XIX, na Alemanha, surgiu a famosa teologia liberal, né? Que vem desde o finalzinho do século XVIII e ela ganha corpo no século XIX e domina o cenário europeu, né? Era uma teologia racionalista que usava as ferramentas da filosofia para interpretar a escritura e pensava muito em sociedade política. Porque se o céu não é mais tão importante assim, né? Me resta o quê? Me resta essa vida.
me resta essa sociedade. Então eu vou trabalhar por esse mundo. Não vou trabalhar tanto pelo mundo vindouro. Eu vou trabalhar para melhorar esse aqui. Então, houve uma descarga muito grande de produção acadêmica de alto nível, não pode desperdiçar isso. Historiadores altamente refinados, como o caso de Arnac, né, que vai produzir o pensamento histórico da teologia liberal, e teólogos mesmo, né? Alguns vão se tornar grandes nomes, como é o caso de Albert Schweitzer, que foi missionário na África, médico, cientista e teólogo liberal. Um dos livros mais importantes da teologia liberal foi escrito por ele, sobre o Jesus histórico, né? O Albert Schweitzer. Tem até hospital, universidades, avenidas com o nome dele. E ela pensava muito em sociedade. E aí, como reação, surge em 1910 a chamada teologia fundamentalista, nos Estados Unidos, né? Num primeiro momento, altamente acadêmica, com Charles Hodge, com Benjamin B. Arfield, grandes teólogos. E qual é o objetivo? Era resgatar os fundamentos da fé. Por isso, fundamentalismo. Né? Combater o liberalismo. Exatamente, combatendo o liberalismo teológico. À medida que o tempo foi passando, que as décadas foram avançando, o fundamentalismo ficou muito fechado e anticientífico, né? Nesse anticientificismo, começou a entrar o discurso de que política pertence a uma esfera própria e crente não se envolve com isso. Cristo veio para nos levar para o céu. Então a mensagem nossa é: crê em Cristo e vá para o céu. E o mundo? O mundo deixa que a política cuida dele. E aí houve um hiato absurdo e uma alienação. O Pacto de Lausanne foi uma tentativa de Billy Graham, John Stott e outros grandes nomes do movimento protestante mundial de tentar recuperar o engajamento social da igreja, sem perder a ortodoxia. Entendeu? Verdade. Então era uma proposta ortodoxa, né? Firme, ancorada na escritura, mas com um olhar atento na sociedade. E quem trouxe o movimento para cá, para o Brasil, tardiamente, década de 80, foi o Caio Fábio, né? Que era um grande nome dessa tentativa de botar a sociedade em contato com a igreja, né? Então, essa história é uma história muito bonita, a história desses movimentos, né, de tentar fazer com que a igreja diga alguma coisa para a sociedade. Não, e a coisa é tão maluca, cara. Eu tô ouvindo você falar, essa conversa é muito, muito grande para uma live. Sim. Mas, assim, as pessoas que estão vivendo esse momento, elas ignoram a construção histórica do que está acontecendo, né? Então, assim, nós somos resultado. A gente, na verdade, tá vivendo a marola de uma onda que vem de muito tempo atrás. Exato. E as pessoas não entendem isso. Você citou a maneira como o Pacto de Lausanne chegou no Brasil, mas como é engraçado, né? O Pacto de Lausanne foi conhecido no Brasil, publicado pela primeira vez no Mensageiro da Paz, que é um jornal da CPAD, da Assembleia de Deus. Quer dizer, os caras da Assembleia de Deus que não têm noção, não tinham noção na época do engajamento político protestante reformado, nem europeu, nem latino-americano, que nem conhecia o John Stott. Alguns achavam, por exemplo, que o Spurgeon era pentecostal, né? Muitas vezes nós ouvimos essa história de que o Spurgeon era pentecostal. Conheceram o Pacto de Lausanne porque o presidente da CPAD na época, o pastor, na época presbítero Custódio Rangel Pires, publicou o Pacto de Lausanne, sendo o Custódio Rangel Pires do movimento do Evangelho Pleno, que é um movimento fundamentalista pentecostal americano, desconectado dos dois lados. Ele não é desconectado. O que mostra como Deus usa todos esses fatores para manter a nossa lucidez. Você não acha, Idaulo, que mais do que nunca urge a necessidade dos irmãos voltarem a estudar e a ler sobre isso, para que a fé seja mais consistente? Sem dúvida, Leclerc. Antes de tudo, antes de te responder, deixa eu te dar uma sugestão. Eu estou vendo ali um alô da minha querida Carla Janaína, né? E ela está dizendo, inclusive, que a mãe dela assinava o jornal e que você citou. E vale a pena você convidar a Carla Janaína. Carla Janaína é uma doutora, né?
acho que linguística, e para você falar de movimentos feministas, ela é inclusive casada com um pastor congregacional, pastor Sandro Cruz, um reformado, e vale muito a pena. E a Carla Cruz, ela é conferencista, ela fala nos eventos da minha denominação. Vale muito a pena. Não deixa escapar, não. Pega depois o contato dela, eu te dou. Me passa o contato que eu vou entrar em contato com a Carla aí. Vale muito a pena ouvir a Carla. Bem, a necessidade do estudo, né, Leclerc, é o que se evita os extremos. Você não conhece. O Lloyd Jones escreveu um livretozinho, Temos que Conhecer a História, né? Um livretozinho do Martin Lloyd Jones. Quando você conhece a história e você estuda a história, você percebe que determinadas tendências, elas são repetições. E aí você evita. Antes de nós entrarmos aqui na live, eu estava conversando com um amigo que mora em São Paulo, a gente conversava por WhatsApp, e o papo era o que está acontecendo no Brasil, né? E aí eu estava falando com ele que quem conhece um pouco a história, né, estuda, geralmente tem posturas um pouco mais cautelosas, né? Eu fiz, por exemplo, um mestrado em História Social e Política, né, em que determinados acontecimentos que estão aí, eles já tiveram em cena no Brasil, com maior ênfase ou menor ênfase, já tiveram, né? Então, quando você percebe que alguns movimentos estão acontecendo, eu já vi isso aqui não me surpreende mais, né? Pois é. Pensando no campo da teologia, se alguém estuda a história da teologia, não se surpreende com determinadas afirmações heréticas, porque o cara já consegue ouvir que aquilo que está sendo pregado por determinado pastor, determinado ministério, já foi ensinado, né, já foi combatido e rotulado como heresia. Exatamente. Já que você citou, nós temos um pastor aqui no Brasil agora jovem, né, atraindo multidões, que está descobrindo a pólvora, né? Está pregando que nós somos iguais a Deus. Pois problema lá do Éden, e está pregando que nem toda a Bíblia é inspirada. Problema descobriu também a pólvora medieval, descobriu a roda. Exatamente. Eu convido, inclusive, esse pastor a assistir a Semana Teológica, ou então dar uma chegada no seminário, que tudo isso aí a gente trabalha, né? Ou então ler o livro do Roger Olsen, História da Teologia Cristã, em que ele dedica um capítulo inteiro à formação do cânon. Se ele lesse o livro do Olsen, essa dúvida dele, que é uma dúvida de quem acabou de chegar na fé cristã, é uma dúvida de novo convertido, seria rapidamente resolvida. E você vê como é que essas coisas, né? Essas coisas, elas geram deslumbramento. A gente agora, voltando àquele assunto da pandemia, né? Sim. A gente tem uma pandemia de proporções globais, como a gente nunca viu. A gente já leu sobre isso, estudou sobre, mas nunca viveu isso na prática, e nunca foi tão assim, tão próximo, né, tão perto da nossa família, da nossa vida, o real risco da perda, da morte. E aí você vê que por ignorância ou por desconhecimento, ou até por ingenuidade, os cristãos se esquecem que boa parte da pregação protestante evangélica brasileira dos últimos 10 anos se baseia na cura, no milagre, né, na autoridade suprema dos líderes místicos, dos líderes carismáticos das igrejas. E aí agora os caras sumiram. Onde é que eles estão, Eduardo? Para a gente poder enfrentar a crise escorado atrás desses caras. Para onde foram os nossos vingadores, cara? Eles estão aonde? Pois é, Leclerc, todos eles estão escondidos, porque numa hora como essa, né, na hora que realmente o problema surge, o que vai realmente sustentar o crente é a fé que ele tem em Deus, é a compreensão que ele tem da palavra, da Bíblia como palavra de Deus, é o velho e bom ensino que ele obteve na igreja dele, com o velho e bom pastor dele, que domingo após domingo abria a Bíblia e ensinava. É a hora que a gente vê o valor da escola bíblica dominical, das conferências e semanas teológicas, oferecendo conteúdo, oferecendo nutrição. E aí, agora, eu peguei o Antônio Carlos Costa, inspirado num dia desse, ele falou assim, cadê que dançar, né, diante do Senhor para vencer o diabo resolve numa hora como essa? Não resolve, né?
Agora, pintar uma igreja de preto não resolve também. Palavra de ordem, eu decreto, eu declaro, né? Eu sou mais do que vencedor. Esses velhos chavões evangélicos também não resolvem. Não impede uma depressão, não impede que o seu Pai, Deus, nos ouça para que não aconteça entre nós, pegue um coronavírus e vá parar na UTI. Agora, mesmo com a UTI, que você vai para a UTI, se você tem, cara, a sólida palavra de Deus, e aí eu quero citar uma experiência de Charles Spurgeon. Spurgeon foi visitar um homem que estava provavelmente com câncer. O Spurgeon não cita a enfermidade desse homem, mas por tudo que ele diz ali, quem contou essa história foi Paulo Anglada, de saudosa memória. Paulo Anglada foi um grande biógrafo, né, brasileiro da vida de Spurgeon. E ele conta isso numa das... Quem quiser conhecer o Anglada, tem muito texto dele na Feed Reformata, no Google, só botar lá Paulo Anglada. Excelentes textos, bons estudos, bons artigos. Aquele papo que a gente bateu por áudio esses dias, né? Ele é um daqueles reformados não muito badalados, né? E de grande conteúdo. Como poderíamos citar o Paulo Anglada, poderíamos citar o Hermes Temeyer, né? Exatamente. Gente que não é famosa, mas tira onda na hora de ensinar, sabe muito. Imensamente. E aí o Paulo Anglada, escrevendo sobre Spurgeon, ele fala de uma visita que Charles Spurgeon fez a um homem que provavelmente era câncer, sua enfermidade. E aí, na visita, o Spurgeon faz uma pergunta para ele, né? O senhor está com medo? O homem estava perto da morte. E aí o homem disse o seguinte, Leclerc, textualmente, não, eu não estou com medo, pois o Salvador nunca nos ensinou nada para que tivéssemos medo. Sabe de uma coisa, senhor Spurgeon? Eu tenho comido da carne sólida do reino de Deus há mais de 50 anos. E eu tenho certeza que nessa hora derradeira da minha vida, o meu Salvador não vai me deixar sozinho. Muito legal. A frase do Spurgeon, concluindo essa narrativa, ele coloca assim, o Paulo Anglada registra: eu tive uma experiência espiritual naquele dia com aquele homem, Charles Spurgeon. Né? Numa hora dessa, Leclerc, é a palavra, a experiência com Deus, né? O que nós aprendemos nas nossas igrejas, que vai nos manter de pé, e não o chavão, a palavra de ordem, a fumaça que fica sendo ali no púlpito. Nada disso tem valor nenhum agora. Né? Por isso que eles sumiram, porque o que eles oferecem não sustenta o povo numa hora como essa. Como é que os cristãos do passado enfrentaram pandemias como essa, da Idade Média, a peste negra, a peste bubônica? Leclerc, principalmente, eu gosto muito daquele texto que circulou de Lutero, que é um texto real, né, não é fake news, que ele fala das prevenções que ele tomaria, porém, em qualquer necessidade da qual a vida dele fosse importante, ele não pensaria duas vezes em se colocar naquela brecha, mas tomaria as medidas protetivas adequadas, à luz do conhecimento médico da época. Esses homens, eles eram homens de oração, que oravam, e tinha uma coisa, eles olhavam isso muito, Leclerc, eles não desassociavam a epidemia da mão de Deus, né? E não é que Deus está alegre com o morticínio, não tinha essa coisa sadomasoquista, né? Não tinha essa coisa no discurso, mas tinha o que era uma compreensão de que tem que se tirar proveito, de alguma maneira, de toda e qualquer situação da vida. Então, numa grande pandemia, eu posso tirar proveito, sim, para poder interceder pela humanidade, de confiar em Deus, de colocar aquela situação diante dele, né? Então, os reformadores, eles olhavam a vida de uma forma muito integral. Tudo que acontecia estava relacionado com a fé cristã, né? E de uma forma muito saudável, que eles olhavam para aquilo. E principalmente, eu vou me submeter a Deus, eu vou orar, farei o que for possível fazer, mas eu vou entregar. Não caíam, portanto, em desespero. Não caía também nessa frase, que é uma frase bíblica, porque Jesus realmente vai voltar. Ah, mas Jesus está voltando. Tudo hoje é isso, né? A gente tenta descarregar nessa frase e se livrar, Jesus está voltando. Eles tinham uma consciência escatológica muito grande, mas havia muito conteúdo naquilo. Né? Cristo está voltando, mas eu vou orar por essa situação, eu vou cuidar dos enfermos.
que eu posso fazer para aliviar o sofrimento de alguém, né? Quais são as medidas pastorais cabíveis numa hora como essa? Cristo está voltando, mas enquanto não volta, o que eu faço? Eu acho que é diferente, né? Assim, quando a gente semana passada fez uma live com o Luiz Saião e ele falou exatamente o que você está dizendo, porque ele fala sobre isso. Os homens da antiguidade não tinham dificuldade em enxergar a mão de Deus em tudo, né? Nem os cristãos, nem os hebreus, nem os pagãos. Quando não era o Deus cristão, era o Deus deles mesmo. Então eles sempre associavam a uma divindade. Então é sempre juízo de alguma forma, um juízo seja para correção ou para despertamento, né? Então hoje parece que quando o cara fala assim, Jesus está voltando, é uma fuga, né? Na verdade, tipo assim, dane-se, que morra todo mundo, né? Eu vou para o céu e o cara não está falando isso porque ele tem coragem para enfrentar a pandemia. Ele está falando isso porque ele está tipo assim, que se dane, tô nem aí para isso. Parece uma fuga da realidade. Exatamente. Termina sendo essa fuga da realidade que também não ajuda, né? Uma postura amedrontada, né? E não é também o que é o esperado de nós num momento como esse. E detalhe, Clé, eu falei isso, inclusive, para alguns colegas. Numa hora como essa, a presença, né, e a moderação dos pastores é fundamental. O nosso trabalho de alimentar o povo, né, com as ferramentas que nos são disponíveis nesse momento, né? A gente alimentar o nosso povo com conteúdo, com texto bíblico, gravando os vídeos como nós estamos fazendo, né? E propagar uma mensagem de esperança, e não de uma esperança irresponsável, né? Não é, olha, não está acontecendo nada, tenha fé em Deus, Deus vai nos blindar. Isso é coisa de irresponsável, né? A negação da realidade, né? A negação da realidade, né? Não veja a televisão, sai do noticiário. Como é isso? Se você sai do noticiário, você não vai saber que a sua região, que o seu bairro tem determinado número de casos e que os casos estão chegando na sua rua. Você pode, inclusive, se contaminar se você cair numa de negar o que está acontecendo. Então você tem que ler, sim, tem que abrir o jornal, sim, tem que ler os noticiários. Agora, nós não ficaremos só nisso. Nós faremos como Karl Barth, né? O que Karl Barth nos ensinou? Em uma das nossas mãos, o jornal. Em uma das nossas mãos, o jornal. O jornal do dia, com as notícias do dia, dizendo o que está acontecendo no mundo. Na outra mão, a Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia Sagrada, ela anula o desespero que aquela manchete de jornal me traz. Então eu me conecto com a realidade, sei o que está acontecendo, porque eu quero ser útil no meu tempo, né? Mas eu não vou deixar que os maus rumores me abalem, porque eu tenho a Bíblia Sagrada que neutraliza aquilo que a mensagem ruim tem. Então eu não posso ficar só com a Bíblia e esquecer o jornal. Vou virar um alienado, vou virar um inútil que só fala do céu e não presta para nada para a terra. Não também vou ficar só com o jornal, senão vou virar um incrédulo, porque o jornal, cara, é notícia ruim o tempo inteiro. Então nós vamos equilibrar. A gente está caminhando para o fim da live, o que é uma pena, eu acho uma tristeza, a gente tem que marcar outra, né? Vamos esperar mais um tempo para ver o que vai acontecer no Brasil para a gente marcar outra. A frase da Carla: a fé não nos imuniza, nos responsabiliza. Exatamente, Carla, isso mesmo. Então, mas eu quero pegar essa última fala sua para a gente ir já indo para o final. Você falou sobre utilidade e inutilidade, que é uma expressão que eu gosto muito. A maneira como eu penso e como eu tenho estudado nos últimos anos, a impressão que eu tenho é que a gente está mais... A igreja, a comunidade cristã hoje, as comunidades de fé são mais inúteis do que úteis para a sociedade. Você citou o Karl Barth, a gente poderia citar o Martin Lloyd Jones, na Inglaterra, poderíamos citar o Dietrich. Oi? Dietrich Bonhoeffer na Alemanha, né? O nosso querido pastor Batista lá, Eu Tenho um Sonho nos Estados Unidos, né? Poderíamos citar vários homens que impactaram o seu tempo e eram realmente, aí não a voz, não aquela ideia mística, mas a ideia consistente da voz profética mesmo, né? Homens de Deus ali falando para a sociedade. Talvez o Luther King seja o grande símbolo, né, que a gente tem de todos eles. E eu te pergunto, Hidalgo, nesse tempo de crise, onde estão, quem são as vozes cristãs
para a gente ouvir, cara, porque você só vê, parece que os cristãos estão murmurando, né? E os que estão na mídia, estão praguejando, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, da ausência de vozes, como o Robson Cavalcante foi, há algum tempo atrás. E queria que você também terminasse a live dizendo como você acha que os cristãos devem se comportar nesse tempo. Não dá para mudar o mundo, mas dá para ele ser útil no lugar onde ele está, na casa dele, na família dele. O que você aconselharia? Olha, primeiro, falando da voz profética, um quesito fundamental para ser voz profética é você não ter aliança com nenhuma agenda, com nenhum tipo de governo, né? O profeta, a gente recuperando a figura do Antigo Testamento, era aquele ser completamente comprometido com Deus e descomprometido com qualquer lado político. Porque é essa isenção, é essa neutralidade que oferece ao profeta todas as condições dele criticar sempre os rumos equivocados de qualquer autoridade pública, né? Se você tem um teólogo, um pastor comprometido com uma política partidária, quando essa política partidária ela é denunciada, essa voz profética ela fica anulada, né? Então, no Novo Testamento, você tem uma figura totalmente independente, que é a figura do João Batista, né? Que é quem denuncia o pecado moral do rei Herodes. É uma figura independente, né? Uma figura que está ali, ele fala do reino de Deus, ele está conectado, ele está próximo ali do palácio, ele tem acesso ao rei, tanto que ele denuncia o rei, mas ele não tem um compromisso no cotidiano daquele reinado. Essa é a figura nossa. Você cita o João Batista, fica me tentando a me meter no seu papo, porque o João Batista é desconectado de tudo, da política, ele é desconectado do sinédrio, ele está fora até da religião, né? Ele é literalmente a voz profética, ele só ouve Deus, ele nem no meio da sociedade ele está paralelo o tempo todo. E detalhe, e não é um alienado, porque ele é filho do sumo sacerdote, ele é filho de Zacarias. Verdade. Ele não é um alienado. Ele sabe que está. O pessoal pinta João Batista como um cara meio maluco, né? Que fica lá no deserto, meio doidão, de cabelo em pé. Ele era extremamente intelectualizado. Ele foi. Ele não é o Seixas, filho do cara. Ele é filho do cara, sumo sacerdote, quer dizer, um cara que conhece a realidade religiosa, conhece a teologia dos fariseus, conhece as tramas políticas, porque o sumo sacerdote ele tinha acesso ao governador, porque era uma teocracia ali naquela época, e a autoridade do sacerdote era muito além da religião, né? Então o Império Romano deu ao Sinédrio muita autoridade, né? Os religiosos daquele tempo tinham muita autoridade pública. Exatamente. Então é o seguinte, ele não é um alienado, e é um camarada que, apesar de todos os benefícios que ele poderia colher por ser filho do sumo sacerdote, ele prefere ser um profeta, né? Então essa isenção, né, essa busca, né, desse lugar que não está comprometido nem com esse lado, nem com aquele lado, é o ideal para que a gente volte a ouvir pastores que sejam proféticos nessa geração. O pastor pode, o Leclerc, assim como o teólogo, porque como ele também é um cidadão, não tem nenhum problema o pastor, o teólogo, ter uma preferência política, um candidato, uma legenda que ele acha que vai ser boa para o Brasil. Ele é um direito. Esse pastor... E ter uma opinião, né, cara? E ter uma opinião. Pode ter a opinião dele, exatamente. Só não pode transformar essa opinião em cânon, em revelação. Em revelação. Porque quando faz isso, todos que pensam contrários a você estão à beira do inferno. E é desonesto. E isso é desonestidade intelectual. Isso é uma forma de você constranger, entendeu? Então, essa isenção, esse lugar, né, em que você olha, você está livre para criticar, é o ideal em termos de profecia para esses tempos de crise. E a segunda pergunta que você fez, o que a gente pode fazer? Aí eu vou lembrar do Macron, do presidente da França, né? Você vai lembrar daquela manifestação pública que apareceu, tinha um garoto protestando, né, um jovenzinho, o Macron chegou para ele e falou assim, antes de você querer iniciar uma revolução, volte para casa e arrume seu quarto. Né?
Achei muito interessante aquela frase do Macron, que é um cara de centro-direita, inclusive, né? Porque é o seguinte, vamos ser útil primeiro no nosso domicílio, né? O que a gente pode fazer, por exemplo, na nossa igreja local? Todas as nossas igrejas estão situadas num bairro. O que a gente pode fazer para a nossa comunidade, né? Eu não vou matar a fome do mundo, mas eu posso cadastrar 10 famílias carentes da minha rua, né? E levantar uma campanha nesse tempo de crise, de desemprego, para que famílias carentes possam ser assistidas com a cesta básica. Eu posso iniciar um movimento de mobilização. Eu posso usar a ferramenta digital do WhatsApp para formar um grupo de apoio, né? Aqueles que estão precisando de remédio, precisando de... É uma forma do crente ser útil nessas épocas, né? Então, eu não preciso fazer um movimento imenso, mas eu posso fazer algo menor em que aquele que está pertinho de mim. Ao fazer isso, a gente vai estar cumprindo a vontade de Deus, Deus vai se alegrar conosco e não vamos nos omitir. Não vamos ficar trancados dentro de casa, vendo o sofrimento e postando mensagens positivas na rede social apenas. Isso é muito pouco, né? Tem que ter alguma forma de engajamento. Agora, essa forma de engajamento não precisa ser salvar o mundo. Não precisa. Faça com aquelas 5 pessoas carentes que você conhece. Já vai estar fazendo muito para a glória de Deus. Legal, legal, cara. E assim, eu acho que o mais bacana nisso tudo é a gente perceber que Deus é livre, né, cara? Deus não responde às nossas agendas, né? Ele tem sua própria agenda. Você citou um monte de história. Eu gosto de conversar com você porque você é um contador de histórias, né? Então, isso me lembra... Quando o Timothy Keller esteve no Brasil, aqui ano passado, não sei se você esteve lá. Não. Perdi a chance. Então, ele contou uma história deliciosa, como você gosta de dizer, de um americano lá de onde ele é, da igreja dele, que o cara sempre amou a teologia reformada e pensava como você falou, que tudo que é de esquerda vem do demônio e tudo que é de direita vem de Deus. Então o sonho dele era ir para a Escócia e conhecer a cidade e o lugar onde morou John Knox, né, que ele entendia que era o grande reformador, enfim, e cara, assim, uma admiração profunda pelos puritanos que o cara tinha e tal. E ele foi para a Escócia e tal, e ele se hospedou numa família de puritanos, num lugar bem distante, num bairro, numa cidade distante, num bairro pobre, e ficou na casa dos caras, e os caras não tinham televisão, não tinham rádio, os caras não estavam antenados com o mundo, os caras faziam culto de manhã, oração, aquela coisa, eles faziam, pô, tô no mundo espiritual aqui, eles só oravam, e ele, pô, maravilhoso, maravilhoso. Antes de vir embora, no último dia, os donos da casa ofereceram um almoço e pela primeira vez eles conversaram de assuntos que não estavam relacionados à religião. Conversaram sobre o quê? Conversaram sobre política. Sim. E qual foi a surpresa do cara ao descobrir que todos eles eram de esquerda? Pois é. E aí ele conta, o Timothy Keller conta isso, e a gente riu aberto do dia que ele contou, que o cara, quando chegou nos Estados Unidos, ele falou assim, ó, pela primeira vez na minha vida, eu fui obrigado a parar para ouvir alguém de esquerda falar, porque eu tenho um respeito muito grande pelos puritanos, então meu cérebro entrou em conflito. Então eu tive que parar para ouvir os caras. E Exato. Aí ele percebeu um outro recorte. E eu tenho falado muito sobre isso, já que você citou o John Stott, né? O John Stott tem um livro belíssimo que todos os crentes deveriam ler, Crer também pensar, onde ele fala sobre a autonomia do pensamento. Eu quero fazer coro com você, Hidalgo, nesse momento. Nós precisamos mais do que nunca de cristãos que pensam, né, cara? Que pensam, que tenham cosmovisão. Já que você citou o liberalismo alemão, né, uma das boas contribuições do liberalismo foi o conceito de cosmovisão, né, Hidalgo? Exato, de pensar a sociedade, né? Porque a igreja pensava muito fé, pensava muito na ida para o céu, e se há uma contribuição legítima que o liberalismo deu, e seria desonesto dizer que não contribuiu com nada, né? Exatamente. Do ponto de vista teológico, naufragou o barco, foi um fracasso, porque tirou a transcendência. Mas se há algo positivo, nos ensinou a pensar a sociedade, né? Legal. E então o liberalismo colocou isso, olha, existe esse mundo, existem as questões ambientais, existem as questões trabalhistas. Há uma vai cair a live, Hidalgo.
Vai cair a live. Obrigado, Dé. Vamos marcar outra. Vamos sim, vai ser um prazer, querido. Prazer foi. Eu vou postar no YouTube para quem assistiu, assistir de novo e mandar.